Fala pessoal, bacana, beleza com vocês? Seu amigo Jair aqui de novo, mais um vídeo. Pessoal, hoje a gente tá voltando lá naquela obra, né, que eu mostrei no vídeo passado, fazendo a regularização do contrapiso. Eu até vou deixar no card aqui em cima ou de cá, não sei onde que ele vai aparecer, esse processo de regularização que a gente fez. E hoje a gente vai começar a preparar para fazer a instalação deste porcelanato nessa casa. Acredito que deve dar mais ou menos uns 100 metros de porcelanato. Tem um banheiro para fazer revestimento também. E já vou reforçar. A intenção deste vídeo, tanto deste como dos demais que eu vou fazer, não é para trabalhar normas técnicas, conhecimentos técnicos de instalação de piso. Então, os fiscal da CIPA aí, ó, relaxa, vai com calma, que a gente vai mostrar só alguns tipos de noções básicas. E a primeira de hoje que eu vou fazer, né, tá mostrando para vocês, usando conhecimentos da minha época de construção civil, né, que eu trabalhava como assentador de piso, azulejista, que seja. Então a gente tem uma certa noção, né? Eu não sou técnico em assentação de piso, eu tenho noção. Hoje a gente vai trabalhar paginação de piso e o preparo para você começar a fazer a sua instalação, que é muito importante. Se você começa o seu piso já bem preparado, já sabendo onde que vai dar os cortes, né? É importante você saber onde vai dar esses cortes, para evitar cortes muito pequenos, né, em determinados lugares, como cantos de parede. Então, vocês vão estar acompanhando. Então, o primeiro passo hoje é fazer a preparação, o recorte. Aqui, a gente trabalha com rodapé embutido. Eu não sei se na região de vocês é rodapé embutido. Eu sei que algumas regiões não trabalham com esse sistema, mas aqui a gente trabalha com rodapé embutido. Então, a gente tem que fazer toda a preparação ali para o rodapé, e já iniciar a paginação. E aí sim a gente começa a instalar esse piso, beleza? Então se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa as notificações, finca o dedão nesse like aí, bora pro vídeo. E eu vou apresentar para vocês uma super planilha que eu desenvolvi para fazer essa paginação, que me ajuda pra caramba. Ó, a gente já está fazendo, a gente fez essa regularização aqui, né? A gente correu uma massinha no contrapiso para fazer a preparação, para tirar qualquer imperfeição e ondulação, né, do contrapiso, para começar a instalar o piso. A gente vai estar instalando um porcelanato aqui 71 por 71, né? Vamos trabalhar esse porcelanato com junta de 1 milímetro. Lembrando, siga sempre as especificações do fabricante. Se na caixa está falando que é 1 milímetro, que é 2, você vai usar a especificação. A gente está trabalhando fora da norma aqui, mas assumindo essa responsabilidade junto com o cliente. É possível assentar? Sim, é possível assentar. Existe o risco de desplacar? Sim, existe o risco de desplacar. Ninguém aqui está falando que não é possível assentar o porcelanato com junta de 1 milímetro. Está falando que existe um risco que o fabricante especificou. Então, quando você não usa as especificações do fabricante, você está assumindo esse risco. E a gente aqui está assumindo, tá? Então, o que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Esses pés de parede, ó, a gente vai estar descascando toda essa irregularidade aqui, ó, para quando a gente chegar com o revestimento, o piso aqui, o porcelanato, ele já chegar o mais perto possível. Então, o Luciano já está fazendo a preparação aqui no fundo, ó. A gente já passou o martelete aqui, ó, e já está fazendo toda essa limpeza, tá vendo? Então, às vezes tem uma viguinha de concreto, tem essas rebarbinhas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa preparação. Para depois que a gente começar a fazer a assentação do porcelanato, a gente não para por nada. Este banheiro, a gente vai fazer revestimento nele. Tem bancada, vai ter uma bancada bem bacana. Tem um nicho de parede inteira aqui. Tem nicho papeleiro, tem nicho perfumeiro. Então, tem muita coisa aqui. Vamos olhar mais um pouquinho dos cômodos. E eu vou para a parte legal, né? Pelo menos aqui eu gosto. A gente vai fazer esse cômodo também e este cômodo também, beleza? Hoje a ideia vai ser essa. Então, como que eu vou começar a paginação de piso? Para fazer essa paginação, eu vou usar aqui uma trena laser. Você pode usar uma trena, uma fita que você tiver aí. Não é necessariamente que você precise usar uma trena laser. A gente vai usar porque a gente tem. Então, eu, particularmente, costumo tentar sair com a peça inteira na entrada da sala, né? Aqui a gente tem a entrada da sala. A parte de cá é uma garagem. A gente não vai fazer essa garagem, a gente vai trabalhar só o corpo da casa e a parte de fora. Então, eu quero ter a ideia inicial de eu chegar aqui, ó, e ver peças inteiras. Então, eu preciso saber, se eu sair com a peça inteira, eu já distorci pela parede, eu sei que aqui é o final dela. Se não vai dar um corte muito pequeno lá no fundo, se eu sair com ela inteira, lateral, se não vai dar corte aqui, como a gente não vai trabalhar soleiras, vai ser piso inteiriço, se não vai dar corte pequeno aqui, se não vai dar corte pequeno ali. Então, para eu não ficar
colocando o piso no chão, riscando o tempo inteiro, o que eu vou fazer? A gente vai trabalhar a nossa matemática aqui, vai trabalhar uma tabelinha bem básica, porque eu tenho muitos pontos de referência. Eu preciso ter referência do piso daqui até aqui, daqui até ali, daqui até naquele balcão, daqui até lá na frente, no final do balcão, pro lado de cá. Então, cara, é muito ponto que você tem que tirar em consideração aqui, para você simplesmente não começar a sair o piso aqui, e às vezes, pô, eu saí o piso, cara, ficou muito bom daqui até lá, mas deu um filetinho de 1 centímetro naquele balcão, e aí fica muito feio. O que eu vou fazer? Ou eu vou começar com o piso mais para frente, ou já vou retirar aqui uns 5 centímetros desse piso, beleza? Vamos ver como que eu vou fazer esses cálculos. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já liguei aqui a minha trena, né? Já configurei ela. Ó, ela já tá marcando um laser aqui. E eu vou jogar esse laserzinho aqui, você tá vendo? Tá clarinho lá. Eu pus um tijolo lá na frente, ó. Eu tenho que pôr o laser lá naquele tijolo. Ó, tá lá nele, tá encostadinho aqui, tá certinho. E vou dar um clique. Ó. Dei um clique, a trena já me falou quantos metros exatamente tem daqui até lá. Ela falou, tem 7 metros, 91 centímetros e 9 milímetros. Então agora a gente vai pegar essa informação aqui e vai jogar na nossa planilha. Você vai ver que prático, tanto que é simples. Vamos anotar aqui, ó. 7 metros, 91 centímetros e 9 milímetros. Ó, essa aqui é a nossa planilha, né? Eu trabalhei essa planilha com formas simples. Você pode usar ela no seu celular, basta baixar o aplicativo Excel e você informar para ela, nos campos determinados aqui, as informações que você vai estar usando. Então, primeira coisa é informar para ela, qual que é o comprimento desta área que a gente vai trabalhar, nessa aba aqui, ó. No celular, você vem cá e dá 2 cliques ali, ó. Ela já libera a opção para você colocar a informação. Eu sei lá que eu tenho 7 metros, 91 centímetros e 9 milímetros. Beleza. E agora eu vou na aba de medida do piso. Dou um clique aqui, peraí. Você dá 2 cliques ali para acionar a aba. Apaga. A medida do nosso piso é 71 centímetros. Você não precisa colocar vírgula, tá? Nesse caso aqui não. E a próxima aba aqui é o tamanho da junta. Então, dou 2 cliques para acionar a abinha e vou pôr aqui 1 milímetro, que é o espaçamento que a gente está usando. E vou selecionar, vou dar um Enter nela aqui, ó. Pronto. A planilha já me falou que eu vou gastar 11 peças de piso e o meu recorte lá no final vai ser de 9 centímetros e 79 milímetros. A gente vai fazer essa conferência agora. Você viu o tanto que foi rápido? Em vez de eu colocar uma peça no chão e ficar marcando, diretamente na conta eu fiquei sabendo. Então eu vou conferir agora no sistema tradicional se vai ser os 9, se vai dar 11 peças e se vai sobrar 9 centímetros e 79 milímetros. Ó, eu fui marcando de piso em piso, uma peça, 2 peças, 3 peças, 4 peças, que é o sistema tradicional, 5 peças, que ainda tá a marca do lápis, 6 peças, que eu troquei por um pedacinho de piso, que meu lápis acabou a ponta, 6, 7, ó, marquinha aqui, ó, 8, 9, 10,
11 peças e sobrou um recorte. Minha trena tá bem ruim aqui, mas deixa eu puxar o fio aqui. Acho que vai dar pra gente ver ainda, ó. 7 metros, 7 quanto aí que nós falou? Tá em cima da janela, na soleira da janela lá. 7 aí. Eu escrevi na janela. 7,91. Mais ou menos ali, ó. 7 metros. Pessoal, tô fazendo aqui uma gravação, até tinha postado esse vídeo, tô repostando, né? Eu bloqueei o vídeo, coloquei ele para eu reeditar aqui. Por quê? O que acontece? Eu expliquei no vídeo ali que eu tava fazendo uma medida rápida, avulsa ali, sem preocupar muito até com a questão da junta niveladora, né? Do espaço, do espaçador. E até usei um caco de tijolo. Quando a gente está fazendo vídeo em obra, a gente tem que acelerar o passo, porque senão a gente atrasa o nosso serviço. Então não é muito fácil. Mas como é um vídeo que eu estou tratando uma unidade de medida para dar uma resposta exata, então sim, eu tenho que mostrar, né, e provar que aquela medida ali está certa, que aquela planilha que eu fiz, ela está trabalhando da forma correta. Então o que eu decidi fazer? Bloqueei o vídeo. Estou editando uma nova parte que vou mostrar no SketchUp em unidade, usando as mesmas medidas que eu tenho lá, para mostrar que a planilha, sim, ela trabalha com a resposta exata, beleza? Então vamos lá, o colega reclamou no comentário, a reclamação dele está valendo, né? Não quer dizer que lá está errado, a planilha não está errada, o que está errado foi a forma que eu demonstrei. No SketchUp a gente demonstra da seguinte maneira, ó. Eu vou representar aqui a mesma medida que a gente tinha lá. 7,919. Eu vou aqui representar pela largura do piso, até para ficar mais fácil, né? 0,71 centímetro de piso. Então, este aqui, ó, é o espaço que a gente tem lá, né? Que a nossa trena a laser informou para a gente. 7,919 milímetros é o espaço exato que a gente tem lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente ir digitando peça por peça, como se eu estivesse riscando no chão, ó. Movimento para frente, 0,71 centímetros e 1 milímetro. Marcou. Marco aqui, 0,71 milímetro. Marca aqui, 0,71 e 1 milímetro. Como se eu estivesse marcando lá no piso, só que agora é uma marcação exata, né? Não é aquela marcação variável igual eu fiz. Aqui é só para tirar a prova dos 30 mesmo, pessoal. Porque eu falei que a planilha ela faz um cálculo exato, mas para o cálculo dela tá certo, a minha conferência eu tenho que fazer da maneira correta também, né? E eu fui fazer ela meio avulso, e eu, até na edição do vídeo mesmo aqui, eu editando rápido, eu nem me ative, né? Ainda bem que o colega comentou lá no vídeo, e o comentário dele tá certo, por sinal. Mesmo eu tendo explicado, eu acho que o correto era sim eu ter parado aqui e feito essa demonstração para ver que realmente ela funciona. Ó, já deu 10 peças, ela vai dar a última peça, 7,1. Vou mostrar a marcação de medida de cada uma dessas aqui, ó. Olha lá, ó, 71 e 1 milímetro, 71 e 1 milímetro, 71 e 1. Vou marcar todas elas, vocês vão ver que vão dar 11 peças inteiras e 1 milímetro de diferença para cada uma, que é o espaçamento que a gente vai usar na instalação. E vou aproximar para vocês verem o que sobrou lá. A nossa planilha falou que sobrou 9 ponto quanto? Deixa eu conferir aqui. Estou com a minha planilha aberta. A minha planilha aqui está falando que tinha que ter sobrado 9,79. 9,79. Eu aumentei as casas decimais, tem que aproximar. 9,8, né? Se eu tivesse com a casa decimal, então o programa está fazendo uma aproximação, entendeu? É isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. A planilha calcula certinho. O erro lá foi eu ter feito a conferência de medida lá, a marcação no chão, avulso, as carreiras, usando até caco de tijolo, beleza? Então estou reeditando o vídeo e estou postando novamente para mostrar que realmente a planilha funciona. O errado foi a forma que eu fiz a demonstração. 91 centímetros e 9 milímetros. Claro que deu uma variação bacana aqui, né? Porque estou fazendo meias carreiras. Mas você viu, o único digitamento, só usei a parte da trena laser.
fiz um cálculo e eu consegui já chegar no resultado exato. Então é isso que eu estou reduzindo. Como a gente trabalha com um ganho de tempo, se eu for a casa inteira, se eu for marcar agora daqui para cá para saber, lá vai eu com piso, se eu for marcar daqui para chegar ali para saber qual que é esse corte, lá vai eu com piso de novo. Então você imagina quanto tempo que a gente não gasta para fazer uma paginação. E é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Faz um cálculo matemático, joga na planilha rapidinho e ela te dá essa resposta exata. Ó, a gente já jogou a paginação para dentro. Eu peguei o alinhamento da parede aqui do corredor, né, que é o alinhamento dessa peça vai passar, o alinhamento da peça que eu tinha marcado de cá e joguei uma para dentro. Então eu já achei o corte cá. A gente já marcou daqui até nesse tijolo. Esse tijolo está distorcido com a parte de fora dessa parede. Lá atrás eu não preciso fazer mais. Por quê? Porque é o mesmo alinhamento dessa de cá. Se fosse alinhamento diferente, a gente ia fazer. Então, ali eu não preciso estar fazendo. Eu ainda vou fazer uma conferência pro fundo, mas tá quase. Distorci aqui, já vi que o meu corte aqui tá bacana, não tem muita importância. E agora a gente tá distorcendo de lá, ó. Pegando o reboco, pegando esse alinhamento. A gente vai pegar a nossa trena aqui e vai pegar do piso pra cá. Encosta ela. Eu configurei a minha trena para a medida ser marcada do pé dela aqui, ó. E vou fazer a medida. Deu 1,97,2 m. E eu vou jogar essa medida lá na minha tabela. As outras informações eu não preciso colocar porque já está configurada. E aí a planilha já me fala quanto que dá de corte lá naquele espaço. Se eu quiser jogar pelo de dentro aqui também, posso jogar tranquilo, né? Eu posso agora marcar essas peças daqui para lá, para eu tirar essa diferença para o lado oposto. Ou se não, agora faço, como é só um cálculo que eu estou buscando, eu posso fazer ele, né, na calculadora mesmo, para saber se o corte de lá vai dar muito grande ou maior. Vocês entenderem como que funciona esse cálculo aqui, quem gosta, né, de matemática, assim como eu, como que ela funciona? A planilha ela vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou usar a informação da distância e vou dividir pelo tamanho da peça e a junta espaçadora. Então, vamos fazer um exemplo aqui, que deu 8 metros de comprimento, para a gente trabalhar uma medida exata aqui. 8 metros dividido por 71 centímetros e 1 milímetro. Aí ela vai dar um resultado inteiro e vai sobrar uma dízima. Essa dízima é uma fração da diferença, né? Ela é uma porcentagem do tamanho desse piso. Você só precisa pegar essa diferença e multiplicar pelo tamanho do piso, e aí sim ela vai te dar o resultado de corte exato. Então, falando matematicamente, é assim que essa nossa planilha funciona. Mas o interessante é que acelera o seu processo para você não ficar de costa no chão aqui, riscando o chão para achar as medidas do seu recorte. Show de bola, pessoal! Hoje foi o vídeo da preparação, a gente vai acabar agora de fazer a limpeza de pé de parede. Praticamente eu já reconferi toda a parte de recortes, aonde vão dar esses recortes, se são recortes grandes, se são recortes pequenos. Você aprendeu como resolve essa parte. Vou deixar aqui no primeiro comentário e na descrição o link para você adquirir essa planilha. Claro que é um produto de venda, né? Porque a gente trabalhou para desenvolver ela, mas é bem baratinho. Você pode usar no seu celular, você basta baixar o aplicativo Excel no seu celular. Simples, fácil de usar.
tranquilo, beleza? Se gostou desse vídeo aí, comenta aí embaixo que jeito você faz, qual que é o sistema que você faz, se você vai testar esse sistema, seja fazendo cálculo, seja usando a planilha, e vai ficando ligadinho aí que a gente vai fazer muito vídeo da instalação de piso nessa obra. Muito tempo que a gente não faz instalação, então vamos ver se a gente ainda dá conta de fazer instalação. Lembrando mais uma vez que não são dicas técnicas de instalação, não sou instalador de piso técnico, né? O meu negócio é porcelanaria, mas eu tenho uma certa noção. Esquece de fincar o dedão nesse like e ativar as notificações não. Abraço, até o próximo vídeo. No próximo a gente vai começar com ideias de esquadro e início de instalação. Bom, show!